Oi, gente, bem-vindos de volta ao canal depois de acho que uns 4, 5 meses que eu tô afastada aqui no canal. Vou voltar a gravar pra vocês, só que eu não podia deixar de sentar aqui e contar tudo o que aconteceu durante esses últimos meses, como forma de testemunho mesmo, para poder proclamar o nome do Senhor e contar maravilhas que Deus fez comigo e com a minha família. Como vocês sabem, meu pai ele faleceu em abril. Eu queria muito vir aqui gravar um vídeo pra vocês, mas eu queria sentar e contar pra vocês o que aconteceu. Eu precisava estar bem psicologicamente, né? Eu precisava conseguir vir aqui gravar pra vocês sem ficar chorando. É um momento muito difícil, né? Afinal de contas, eu perdi meu pai. Uma das pessoas que eu mais amava nessa vida, eu perdi. Então, sentar aqui e conversar com vocês é algo ainda muito difícil, ó. É algo ainda muito difícil. Porém, antes de voltar com os vídeos que eu já postava aqui no canal, eu precisava sentar aqui e contar o milagre, o amor de Deus, que foi um cuidado sobrenatural que ele teve com a gente, tá bom? Então, eu vou contar a história do meu pai. Ele teve câncer de reto. O primeiro diagnóstico dele foi em 2015. Ele estava com câncer de reto, fez todo o tratamento, ele fez a cirurgia, ficou um período com a bolsinha, né? Aquela bolsa de... Gente, esqueci o nome, acho que é de colono, enfim. Ele colocou aquela bolsinha, fez tratamento de quimioterapia e aí fez a reversão, ele ficou sem a bolsa novamente e seguiu a vida dele. Então... Até então ele continuava fazendo todo acompanhamento, ele fez todo o tratamento pelo SUS, foi muito bem cuidado lá no hospital. Então todo aquele tratamento ele fez lá no hospital onde ele fez a primeira cirurgia, enfim. Depois de alguns anos ele ia receber a alta, ele começou a sentir novamente os desconfortos que ele sentia na primeira vez que ele teve o câncer. E com exames foi descoberto que ele estava com tumor novamente. Só que o tumor ele estava maior e ele estava comprimindo ali o rim. Ele estava tão grande que ele comprimia o rim, comprimia a bexiga, atingiu toda a parte pélvica dele. Ele teve então que fazer a cirurgia, foi uma cirurgia de grande porte, ele fez a cirurgia ano passado, uma cirurgia de grande porte que tirou toda a parte pélvica dele, tirou a próstata, tirou a bexiga. Como esse tumor ele estava muito grande, ele acabou prejudicando um dos rins dele. Mas o médico conseguiu fazer ali uma reversão ali na hora da cirurgia, que conseguiu salvar o rim dele, mas o rim dele não ia ser 100%. Então ele fez a cirurgia em julho do ano passado. Creio que foi, acho que em dezembro ou janeiro ele começou a fazer as sessões da quimioterapia. Ao contrário da primeira vez que ele fez as sessões de químio, dessa vez ele se debilitou muito, mas ele ficou muito debilitado, então as quimioterapias prejudicavam muito ele. Até que chegou ali as últimas semanas que ele tava bem ruim, né? Nas últimas quimioterapias ele ficou extremamente debilitado. Eu nunca tinha visto ele daquela forma. Meu pai, ele se arrastava para andar, ele não conseguia levantar da cama. E foram momentos bem difíceis, né? Que a gente tava vendo que ele tava ali cansado. Ele muitas vezes ele falava pra minha mãe que ele tava cansado. Muitas vezes quando eu chegava lá na minha mãe, ela tava bem abatida e falava que ele já tava cansado. Ele foi levado pro hospital, porém os médicos sempre falavam, né, que a quimioterapia faz isso mesmo, as pessoas não conseguem comer, ele não se alimentava direito, ele não conseguia comer muita coisa, então os médicos falavam que era o normal, o procedimento tudo normal, de acordo com as sessões de quimioterapia. Então minha mãe levou ele pro hospital para ele tomar um soro no primeiro dia, né? Ele tomou um soro, voltou para casa, tá? Tava assistindo no computador dele, ele tava assistindo, né? Ele assistia bastante filmes na Netflix, enfim. Ele tava até assistindo, ele tinha parado de assistir durante esse período que ele tava bem ruinzinho. Aí nesse dia que ele tomou o soro, ele voltou bem, voltou forte e voltou a assistir os filminhos dele. Só que na madrugada ele já tava passando mal, vomitando muito. E a minha mãe retornou com ele no dia seguinte pro hospital e ficou lá. Aí ele foi levado pra UTI, né? Porque como os exames dele estavam muito alterados, ele estava muito fraco, o médico decidiu levar ele para UTI, que ele teria cuidados maiores. Se tivesse alguma intercorrência, lá ele seria mais bem assistido. Então, a minha mãe, todos os dias lá indo acompanhar ele, ela não pôde ficar, mas ela ia lá.
Até que chegou, não me lembro muito bem se foi na sexta ou no sábado, eu fui com a minha mãe, porque a gente sabia que poderia acontecer qualquer intercorrência, o médico tinha deixado isso claro pra ela. Então eu fui com ela e a gente tava lá, ela tava tentando decorar um louvor que ela queria cantar pra ele. Chegando lá, ela viu ele já estava entubado, os médicos já não poderiam fazer mais nada. Ele teve um choque hipovolêmico, é uma hemorragia interna. Então ele já estava entubado, ele estava com muito sangramento, ele teve que ser entubado. Foi um choque para minha mãe, porque o médico falou assim que ali naquele momento já não poderia ser feito nada e agora era só esperar. Então minha mãe veio assim, né, devastada, mas ela disse que quando ela me abraçou ali naquele momento, a gente sentiu a paz, que foi uma paz assim sobrenatural. E nós voltamos para casa para contar para minha irmã. Mas ali naquela paz, naquela tranquilidade que a gente sabia que era de Deus, entendeu? Então, chegamos em casa, contamos pra minha irmã e só estávamos aguardando, né? Nós cremos no poder de Deus, nós cremos que Deus, ele opera milagres, Deus, ele é capaz de operar o milagre da ressurreição, nós cremos nisso. Mas nós cremos também que a partir dali, Deus já tinha operado o milagre do meu pai. Meu pai, ele era um servo do Senhor, acho que antes de eu nascer até. Ele era um servo do Senhor, ele pregava a palavra, porém ele se afastou dos caminhos do Senhor. E nós vemos que todo esse período, ele teve um aprendizado, que foi ali ele íntimo com Deus mesmo. Durante todo esse período de sofrimento que ele teve esse momento com Deus, ele teve esse momento de voltar para os caminhos do Senhor. Então nós sabíamos ali, naquele momento de tudo aquilo que a gente estava passando, que o milagre Deus já tinha operado na vida dele, que era o maior milagre que tem, gente, que é o milagre da salvação. Que ele tinha se reconciliado com o Senhor e que aquilo ali seria para ele voltar para os caminhos do Senhor. Então, muitas pessoas falavam pra gente, mas a gente crê no milagre, vamos orar. Mas no nosso interior, nós já sabíamos que Deus tinha feito milagre no meu pai, que Deus já tinha cumprido o milagre na vida do meu pai, que era o milagre da salvação, gente. E nós sabíamos que Deus já havia cumprido o milagre. A partir do momento que o médico falou que não tinha mais jeito, nós sabíamos que Deus já tinha cumprido a promessa ali na vida do meu pai. Nós cremos que meu pai sempre foi o escolhido do Senhor, mas ele era aquele filho rebelde, sabe? Aquele filho que se afastou dos caminhos do Senhor. Só que quando você é escolhido do Senhor, não tem pra onde você fugir, que Deus vai atrás de você. E foi isso que Deus fez com meu pai. Ele teve todo esse momento de sofrimento para poder realmente voltar para os caminhos do Senhor. No domingo, fomos fazer novamente a visita, porque ainda não tínhamos recebido a confirmação do óbito, né? Fomos fazer a visita no final da tarde, eu fui lá, ele continuou na UTI, e eu fui vê-lo e falei com ele, eu sabia que ele não estava lá, mas mesmo assim eu falei assim, paizinho, descansa, que nós vamos cuidar da mãe. Então a gente foi pra casa, eu abracei minha mãe chorou muito, e eu abracei minha mãe e recebemos novamente a paz. Eu fui pra casa, gente, naquele dia, engrandecendo a Deus, agradecendo a Deus pela paz que eu tava sentindo. Porque eu sempre sonhei com meu pai, eu sempre tive muito pesadelo do meu pai morrer, né? Quando ele recebeu o primeiro diagnóstico lá em 2015, eu tava noiva e eu chorava no carro com o Lucas, eu falava assim, eu quero que ele me leve ao altar, eu chorava, sabe? A gente não tinha essa certeza, né? Só que Deus permitiu ele me levar ao altar, Deus permitiu ele ver meu filho, né? Então, eu sempre tive muito pesadelo com meu pai morrendo, sabe? E eu acordava assim, desesperada. Então, era algo que eu tinha muito medo de um dia viver isso, sabe? E eu imaginava que quando eu vivesse isso, eu ia estar desesperada, eu ia estar à base de remédio. Só que eu tava numa paz. E eu fui pra casa no caminho todo agradecendo a Deus pelaquela paz que eu tava sentindo, gente. É uma experiência surreal que a gente teve com Deus. Foi uma experiência surreal que a gente teve com Deus. Você sentiu uma paz no momento que o seu mundo tá acabando, gente. Era Deus ali. Em meio a milhares, a bilhões de pessoas nesse mundo, Deus estava ali com a gente, confortando o nosso coração e dando a paz que a gente precisava.
Era algo surreal, gente, era algo sobrenatural. E estávamos ali em paz e só aguardando a confirmação do óbito. Nós sentíamos que ali ia ser o último dia dele aqui nessa terra, sabe? Porque que Deus ia levar ele naquele dia. Então chegamos em casa, recebemos algumas visitas e na paz, gente, numa paz assim que era algo assim, sabe? O amor de Deus ali com a gente. E nós estávamos com aquela paz. Então, de repente, minha mãe manda uma mensagem lá no nosso grupo. Eu vou deixar um print aqui pra vocês. Ela falando, senti algo estranho. A minha mãe falando que tinha sentido algo estranho. E era por volta das 10h30 da noite. Ela sentia algo estranho. Eu senti como se tivesse um coração batendo no meu. E de repente, esse coração parou. Então, ali a gente falou assim, nossa, será se ele realmente se foi? Talvez Deus já tenha recolhido ele. Aí, enfim, passou esse tempinho. Aí 1h da manhã, o hospital me ligou, informando que era pra gente estar indo lá levar os documentos. Eles não falam, né? Quando eles ligam assim, eles não falam por telefone. Mas nós já sabíamos que Deus tinha recolhido meu pai. Isso que a minha mãe sentiu foi realmente meu pai se despedindo da minha mãe. Não foi porque meu pai ele teve esse poder de vir se despedir da minha mãe, mas foi porque Deus deu essa experiência pra ela, né, que ela precisava disso. Eles foram casados durante 34 anos, acho que quase 35. Então minha mãe precisava dessa última despedida, né? E Deus deu pra ela essa oportunidade. Meu pai ele não tinha o poder de entrar no coração e se despedir dela, foi Deus, né? Deus deu essa oportunidade pra ela. Então ela realmente sentiu as últimas batidas do coração do meu pai. Quando nós chegamos lá no hospital, chegamos também naquela tranquilidade, naquela paz. E enquanto estávamos ali caminhando pelo corredor, estávamos louvando ao Senhor. Aquele corredor vazio, né, de madrugada. Sentamos ali, tinha um banquinho pra gente sentar, tava eu, minha mãe e o Lucas. Sentamos e continuamos louvando ao Senhor naquele momento. Até que o médico chegou, confirmou que o caso dele já estava muito grave, né? Não tinha muito o que ser feito, era um paciente que tinha muitas comorbidades, ele tinha vindo a óbito naquele horário que eu tinha falado pra vocês, foi em torno de 11 e pouquinho da noite que eles decretaram o óbito, né? Porque quando o coração dele parou, eles fizeram toda a manobra. Mesmo ele estando nesse estado, eles fizeram a manobra de ressuscitação. Aí ele veio a óbito, era umas 11 e pouco da noite. Logo em seguida da minha mãe ter sentido as últimas batidas do coração dele. Saímos dali, fomos fazer todos os trâmites que precisa, né, nesse momento. E voltamos pro hospital, que a gente precisava trocar o meu pai, a gente precisava colocar as roupas dele. Eu e minha mãe e o Lucas de novo. Ele já estava lá, né, naquele saco. Foi paz também, gente. Eu pensei que nesse momento eu nem estaria de pé e Deus estava ali sustentando, né? Sustentando a mim, sustentando a minha mãe. Então, nós conseguimos ali naquele momento trocar meu pai. Assim que eu cheguei ali no necrotério, eu liguei um louvor. O rapaz do necrotério até olhou assim pra mim, mas não falou nada. Eu liguei um louvor e trocamos ali meu pai com um louvor de fundo. E naquela paz assim surreal, a gente não choramos ali, fizemos o que precisava e Deus estava ali conosco também, né? Tanto é que essa paz que veio de Deus foi um socorro dele, né? Deus, ele estava ali conosco. Essa paz que sentimos é porque ele estava ali conosco, ele estava nos sustentando, ele estava acalmando os nossos corações no momento do luto. Trocamos o meu pai e fizemos todo o processo, né, de enterrar, o velório, enfim. Mas naquela paz, gente. Então, o que eu queria vir aqui trazer pra vocês e testemunhar esse amor de Deus pra nossa vida. Quando dizem que o amor de Deus ele nos constrange, e realmente, gente, o amor de Deus nos constrange. O quanto Deus amou meu pai em vida, o quanto Deus amou meu pai, o quanto Deus cuidou do meu pai. Deus, ele sempre preparou tudo pro meu pai. Nesse período de sofrimento dele, Deus, ele sempre esteve ali com meu pai.
E também nesse momento de luto nosso, Deus se fez presente ali, conosco, sustentando as nossas vidas, acalmando os nossos corações e nos dando paz. Deus ele esteve ali presente. Então eu não podia deixar de retornar aqui ao canal sem contar esse testemunho do amor de Deus para nossa vida, sem contar esse testemunho do cuidado que Deus ele teve com meu pai. Eu precisava sentar aqui e contar para vocês o milagre que Deus operou na vida do meu pai. Ele pode não ter sido curado, a sua carne pode não ter sido curada, mas o seu espírito foi curado. Gente, o maior milagre é o milagre da salvação. Então eu precisava vir aqui contar para vocês esse testemunho. Então antes de vir aqui, eu orei muito a Deus. Eu falei assim, Senhor, eu quero ser um instrumento nas tuas mãos. Eu quero poder testemunhar o amor que o Senhor teve conosco. Eu não posso ficar calada, eu não posso guardar isso para mim. Eu quero contar o amor que Deus teve, o cuidado que Deus teve conosco. A minha mãe sempre ficou muito preocupada, né? Eu e minha irmã, a gente tem problema de saúde, nós temos pânico, nós temos, né? Enfim. E Deus sustentou a nossa vida, Deus acalmou os nossos corações, Deus ele nos deu a paz. Então eu precisava vir aqui testemunhar o amor de Deus. Quando a gente tiver a oportunidade de falar de Deus, a gente tem que usar essa oportunidade. E eu quero trazer aqui no meu canal, eu quero usar o meu canal para ser bênção também, para poder não só ficar mostrando a minha vida, vlog, faxina, mas para poder ser usada para Deus, para poder tocar nos corações, para poder falar com pessoas que precisam de ouvir uma palavra. Muitas pessoas podem estar passando por luto também, pode estar passando por alguma necessidade e precisar dessa palavra. Então eu precisava sentar aqui e contar para vocês. Eu orei muito ao Senhor, pedindo para que Ele me desse, né, um versículo que usasse a minha vida para ser um instrumento nas mãos deles, para que eu possa falar do nome dele, para que eu possa falar do amor dele. Deus ele me deu esse versículo e eu quero falar aqui para vocês. Salmo 121. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Gente, Deus ele realmente traz o socorro, ele traz o alívio na hora que você mais precisa. No momento que eu mais precisei, Deus ele me deu paz. Deus ele estava ali conosco. Deus ele sempre dá um escape, gente. Quando você mais precisa, ele vai estar ali com você. E você vai sentir o alívio que precisa. Você vai sentir que foi socorrido por Deus, gente. E não tem amor maior que o do nosso Deus. Quero trazer também outro versículo. Salmos 46. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Nós estamos nesse mundo de passagem, nós estamos sujeitos a passar pelo luto, sujeitos a passar pela adversidade, sujeitos a passar pela necessidade. Porém, Deus ele sempre está conosco, gente. No momento do luto, Deus ele está conosco. No momento da adversidade, Deus está conosco. No momento da necessidade, Deus está conosco. E Ele sempre dá o socorro, gente. Ele sempre dá o socorro. Então, com esse testemunho, eu quero que vocês saibam que Deus ele é maravilhoso. Deus ele se faz presente em todos os momentos nas nossas vidas. Muitas vezes nós não merecemos tal amor. Nós não somos merecedores. Nós não buscamos Ele como deveríamos buscar. Nós não estamos na presença dEle como deveríamos estar. Mas Deus está conosco em todos os momentos. Deus ele sempre esteve presente na vida do meu pai. Como eu falei para vocês, meu pai ele era um escolhido do Senhor. E ele foi para a glória, nós temos essa certeza, com essa paz que sentimos, que ele foi para a glória. E que um dia nos encontraremos lá na glória, para a honra e glória do Senhor Jesus. Nós ainda choramos, eu ainda me vejo chorando pelo meu pai, pela saudade. Mas sei que Deus vem consolando, Deus ele vem estado presente em nossas vidas, como ele esteve lá atrás e continua conosco até o momento, né? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse testemunho. Estou voltando aqui com o canal. Me ajude aí na divulgação do vídeo, né? Compartilha com alguém que esteja passando por um luto, que esteja passando por uma necessidade. Que esse vídeo possa alcançar realmente também pessoas que estejam precisando dessa palavra, tá bom? Então é isso, gente. Até o próximo vídeo. Um beijo, tchau.
eu cuido.